Então, aquela imagem foi muito forte para o cidadão de bem brasileiro, porque o ministro Luiz Roberto Barroso votou nos processos do Lula, na anulação dos processos do Lula, na 13ª Vara de Curitiba, ou seja, ele ajudou a anular as condenações, o que permitiu que ele se candidatasse, que o ex-presidente Lula se candidatasse nessas eleições. Então, é uma violação, porque ele não se declarou suspeito e teve esse encontro privado. Então, isso não é de bom tom e a gente respalda todos os artigos que são afrontados na nossa Constituição a partir desse encontro. Então, eu queria passar a palavra aos demais colegas. A gente vai protocolar, assim que terminar essa coletiva, na presidência do Senado. Muito obrigado. Além dos expostos pelo senador Girão e os demais colegas que subscreveram esse documento, ainda, Girão, tem a questão da ofensa aos militares que teve no ano passado, onde nós também protocolamos um pedido de impeachment do mesmo ministro aqui nesta casa. Então nós esperamos também que a casa, e o senador Lazier tem insistentemente batido nesse processo, que possa abrir este e tantos outros processos contra este e tantos outros ministros do Supremo Tribunal Federal. A questão também do abuso e o desrespeito às Forças Armadas brasileiras. É isso aí. Senador Luiz Carlos Reis agora que falou, né? Antes tinha sido o senador. Seria melhor que o número de senadores estivesse bem mais amplo, né? Mas por que a população pergunta? Alguns senadores sempre presentes assinando alguns impeachments e CPI, justamente para evitar essa hierarquia entre poderes, entre os três poderes. Não existe hierarquia, existiria uma harmonia. E a única contenção que a Constituição prevê seria o Senado Federal. E a população, muita gente se questiona, porque sempre os mesmos senadores com os mesmos pedidos, com essa mesma vontade, ou só a gente mesmo, Girão, Reis, Plínio, Lazier, só esses poucos senadores que enxergam os absurdos, as arbitrariedades. Parece que o único que tem direito à fala e à opinião e à expressão, tratar a Constituição como um diário pessoal, parece que é ser os ministros, alguns ministros do STF. É assim que eles tratam a Constituição Federal, como seu diário pessoal. Assim eles expõem, mostram as suas opiniões e assim a população aceita, como o Senado aceitou até aqui. Então, mais um pedido que a gente assine protocolo. Espero que dessa vez seja encaminhado. O senador Stevenson Valentim é do Rio Grande do Norte, antes Luiz Carlos Reis. Jornalista. Agora Lazier Martins também do Rio Grande do Sul, o Reis também do Rio Grande do Sul. Esta e antes foi o senador Girão pelo Ceará. Eu definiria como a reunião da desconformidade e de cumprimento funcional. Desconformidade porque os atos inconstitucionais vêm se repetindo de maneira mais célere e cada vez mais intensa nos últimos tempos com relação a procedimentos de ministros do Supremo Tribunal Federal e sua linha auxiliar, o Superior Eleitoral, e com omissão do Senado Federal. E aí a segunda razão da nossa reunião: cumprimento funcional de obrigação. Porque quando nós tomamos posse aqui no Senado, nós assumimos um compromisso, nós fizemos um juramento de cumprir a Constituição. E dos que estão aqui presentes, acho que ninguém poderá invocar qualquer infração a essa Constituição. Ao contrário, temos zelado muito para cumprimento desses compromissos assumidos. Mas não é o que se vê por parte de alguns ministros da Suprema Corte, que cada vez mais infringem dispositivos e de uma maneira mais alarmante ultimamente. É com relação à censura de pensamento, censura à liberdade,
né? Desobediência ao sistema judicial que estabelece que o Ministério Público deve participar de toda e qualquer ação penal. Ultimamente, já há 3 anos, a rigor, o Supremo não mais chama a participar o Ministério Público Federal. Enfim, daria para desfiar aqui uma série de dispositivos constitucionais sendo infringidos. E hoje, o que se acrescenta é apenas mais uma tarefa: ingressar com o pedido de impeachment do ministro Barroso, aquele que fez um pronunciamento lá no Texas há meses atrás, na cidade de Austin, fazendo uma palestra a estudantes brasileiros, dizendo como livrar-se de um presidente, já mostrando ali a sua tendenciosidade. Tempos depois, fez uma outra palestra, esta bem mais próxima, em Boston, de críticas ao que ele dizia riscos para a democracia brasileira. Ora, isso não é tarefa de ministro do Supremo. Os ministros, como juízes, têm obrigação da discrição, mas não é o que acontece com vários deles, inclusive com esse recente jantar do Gilmar Mendes com o presidente eleito, acentuando cada vez mais os casos de relações promíscuas. Ora, não tem nada que está convivendo nessa hora de tanto debate, de tanta polêmica, de tantas multidões nas ruas, estar o ministro do Supremo jantando com o presidente da República, que vem sendo contestado por uma grande parcela de brasileiros. Então, são alguns fatos, porque eu não estou me atendo muito ao conteúdo apresentado aqui pelo senador Eduardo Girão, porque esses já foram descritos por ele. Alguém poderá perguntar, mas vocês ainda acreditam que tenha andamento qualquer desses pedidos de impeachment? Poderíamos dizer, olha, pelo retrospecto não há muita esperança, mas não é por isso que vamos deixar de cumprir a obrigação. São tantos os ministros que aparelham o Supremo já há alguns anos, desvirtuando completamente o sentido da justiça, que nós vamos continuar batendo enquanto for possível, enquanto tivermos vozes, porque há tentativas, inclusive cada vez maiores, de calarem a nossa voz. Então, estamos entrando com mais um pedido de impeachment, desta vez por aqueles fatos aqui levantados pelo senador Girão, contra este ministro que tripudiou de um cidadão brasileiro que o tratava com toda a educação numa abordagem em Nova York há bem poucos dias, dizendo perdeu o mané, com o que praticamente poderemos interpretar